texto com vocês, de Salmo 126, a partir do verso 1, que diz assim: quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho, a nossa boca se encheu de riso, e nós cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam para a colheita. Amém? E aqui o salmista está declarando, e eu achei tão interessante, queridos, que ele diz, né? Quando o Senhor trouxe de volta, queridos, quantos foram resgatados? Amém? Nós não éramos povo. A palavra, se você vê na palavra de Deus, fala que nós não éramos povo do Senhor. O Senhor tinha um povo, tanto que a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele veio para os seus, que é estrito um povo, o povo de Israel, o povo judeu. Mas a Bíblia fala que, mas os seus não o receberam. Mas logo depois o texto diz, mas, esse mas ele abre uma condição. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Não só povo, mas filhos, a saber, aqueles que creem no seu nome. Quantos fizeram isso? Amém? Quantos creem no nome do Senhor e se entregaram a Ele? Queridos, somos filhos, há uma herança, há uma alegria sobre nós. Amém, queridos? Então nós fazemos parte disso. Então trouxe. Versículo 2 diz, então a nossa boca se encheu de riso, e nós cantamos de alegria. Agora aqui, queridos, que é interessante, diz assim, as outras nações disseram. Eu quero contextualizar conosco agora, na nossa era, no nosso tempo. As pessoas, aqui pode dizer nações, mas eu quero dizer até assim, os teus vizinhos, as pessoas que reúnem ao teu lado. Será que eles têm falado a nosso respeito? Olha, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Quantos aqui você tem convicção que pessoas que convivem com você já falaram ou estão falando, olha, grandes coisas o Senhor tem feito com essa família? Quem tem essa convicção que o Senhor está falando sobre a tua vida? Amém, queridos? E é isso que eu creio que está acontecendo e vai acontecer. Olha, as outras nações, as outras pessoas dizem, olha, o Senhor fez grandiosas coisas por eles. Mas o versículo 3 trata, queridos, de uma convicção pessoal minha e uma convicção tua, que diz assim, olha, sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Por isso nós estamos alegres. Quantos têm convicção que o Senhor fez grandes coisas pela tua vida? Amém, queridos? Não é só porque os outros falaram, eles podem também, mas eu preciso ter essa convicção que Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Sim, o Senhor fez por nós, que alegria! Amém, queridos? E ele continua, olha, aqueles que semeiam com lágrimas. Queridos, pode vir lágrimas, pode vir choro, mas se você está fazendo algo no Senhor, clamando no Senhor, Senhor, eu tenho chorado, tenho gemido por pessoas, há um peso no meu coração, não é um peso, queridos, porque a palavra de Deus diz, é muito sério, a gente precisa entender o que Deus diz, o que é gerado por Deus e o que é gerado pelo mundo. Porque a palavra de Deus fala que a tristeza, segundo o mundo, ele traz pesar. Mas a tristeza, segundo Deus, gera o quê? Vocês lembram? O que gera uma tristeza segundo Deus? Arrependimento. E qual que é a pregação do reino de Deus? João Batista vinha pregando sobre o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus, quando João Batista morreu, ele continuava a pregar. E qual que era a ênfase da pregação do Senhor? Arrependei-vos, porque é chegado sobre vós o reino de Deus. Querido, o reino de Deus é chegado. Amém, queridos? O reino de Deus está dentro em nós, e nós precisamos nos envolver nisso. Então, queridos, se nós semeamos com lágrimas, neste intento, sabendo que essa lágrima é de uma tristeza do Senhor, que gera um arrependimento, mas a gente semeando, a palavra de Deus diz que nós vamos colher com gritos de alegria. Amém, queridos? Gritos de alegria. Agora,
se você chorar, o versículo 6, enquanto lança sementes, você vai cantar quando você vai voltar com a colheita. Amém? Quando estão entendendo o que a palavra de Deus está dizendo, queridos? Chorando enquanto você está semeando, mas você está semeando a palavra está sendo semeada. Parece que talvez não vai dar. Parece que as pessoas não estão ouvindo. Querido, mas se nós estamos lançando a semente, se nós estamos lançando, quantos têm lançado a semente, querido? Amém. Levanta a mão, quem tem lançado semente? Glória a Deus, querido, nós precisamos lançar a semente. E quando nós voltarmos, vamos colher com muita alegria, vamos cantar de júbilo. Amém, queridos? Temos que semear, mas temos que semear no reino de Deus. Quando a gente fala reino de Deus, eu estava estudando um pouquinho, não é sobre o reino de Deus que vou falar nessa noite, né? Quer dizer, é sobre o reino de Deus, mas não é o assunto, o tema com o nome reino de Deus. Estava estudando, vendo alguns textos, ouvindo algumas palavras, e eu achei muito interessante, que quando nós falamos sobre reino de Deus, o irmão que a gente tem ouvido muito, assim, que tem tocado muito essa geração, né, o Douglas Gonçalves, então ele ministra algo tão tremendo assim, dizendo que o reino de Deus, ele é tanto o presente, como ele é o futuro ao mesmo tempo. Porque o reino de Deus, ele é chegado sobre nós. O que é o reino de Deus? Querido, quando fala o reino de Deus, ou o reino no céu, né, do céu, está dizendo, queridos, que as coisas que nós fazemos, ela não tem a ver com aquilo que é um governo terreno, mas tem a ver com o governo que vem de Deus. Amém, queridos? Não é assim, eu estou vivendo aqui porque eu vou pro céu. Não é o céu que você, eu vou pro céu. Não, mas está falando de governo, está falando de Deus habitando em nós. Amém, queridos? O reino de Deus é chegado porque quantos têm desfrutado da presença de Deus na sua vida? É chegado o reino de Deus, dos céus está vindo sobre mim, que é a presença de Deus, é algo espiritual de Deus sobre mim. Agora nós aguardamos um dia que Jesus vai voltar e vai nos levar para o seu reino. Amém, queridos? Então o reino de Deus, ele tanto é presente como ele é futuro ao mesmo tempo. Amém? E falando isso, querido, nós nos lembramos, e ontem, né, nessa madrugada de sexta para sábado, nós perdemos assim, fisicamente não estará mais no nosso meio, o pastor Miguel Piper. Não sei quantos conheciam o pastor Miguel Piper. Um homem de Deus, um profeta das nações mesmo, um homem tremendo da parte de Deus. Ele era do presidente do MFI, e agora ultimamente é passado o manto para o pastor Samuel Júnior. O pastor Miguel, muito tempo sendo chamado, vindo dos Estados Unidos para o Brasil, para plantar igrejas, semear, queridos, um profeta de Deus, reconhecido no mundo todo, reconhecido, e estava enfrentando já um bom tempo enfermidades. Nós como igreja estávamos orando por ele, e na madrugada de sexta para sábado, o Senhor o levou, e um homem tremendo da parte de Deus. Eu tenho sobre a minha vida palavras proféticas que foram liberadas sobre este homem, que tem se cumprido. O que eu estou aqui é fruto, não de um homem que profetizou, mas de uma palavra de Deus que veio, que estabeleceu. Eu ainda era adolescente na igreja em Londrina, e recebendo palavras proféticas na minha vida sobre deste homem de Deus. E nós oramos pela esposa, pela pastora Terry, pelos filhos, e sabemos que a igreja tem sido respaldada. Queridos, e fazendo um parênteses aqui, quero nessa noite realmente honrar a Deus pela vida deste grande homem de Deus. E ontem nós tivemos assistindo um pouquinho online, assim, pelo YouTube, foi passado um link para nós, da parte do velório, e você percebia tantas honras, assim, realmente a este grande homem de Deus, e um ambiente de adoração, algo que Deus era exaltado, um clima tão tremendo, queridos. E essa é a revelação que nós temos, querido. E a gente percebe tantas pessoas que estão indo para a morte, e o ambiente é cercado de tristeza, opressão, e uma situação das pessoas não sabem para onde está indo. E nós conseguimos ver realmente nessa noite dar honra a Deus por um homem tremendo da parte de Deus, que tem deixado um legado para a nação toda, palavras sendo liberadas, e glória a Deus por isso, querido. Por quê, queridos? Porque o reino é de Deus, né? E um dos pastores que ministrou nesse par de velório até falou que o pastor Miguel
falou, quando vocês, acho que, se eu não me engano foi isso, né? Quando, no meu velório lá, vocês não orem para mim ressuscitar, né? E eles perguntaram, você acha que ele vai querer voltar? Falou, não, ele está num lugar tremendo. Então foi, eu estava assim, né, era um clima assim que você nem parecia que era um velório. Numa presidência, os pastores orando mais chegados e brincando no bom sentido assim, porque havia essa liberdade e há uma esperança em Deus, querido. E eu quero declarar para a tua vida, ter uma esperança no teu coração em Deus, que se você for levado, você vai estar na presença de Deus. Os que com lágrimas semeiam, voltarão com júbilos. E nós queremos crer, queridos, porque há muitas pessoas na nossa cidade precisando de salvação. Sabe que eles estavam ouvindo uma reportagem essa semana, falando da nossa cidade que tem crescido. Quantos têm visto o crescimento da nossa cidade? E eu creio que é a mão de Deus que está sobre este lugar. Se você veio para cá, você mora neste lugar, ou está chegando para este lugar, queridos, é Deus que te trouxe, porque é algo grande Ele quer fazer. Amém, queridos? Quer ministrar o teu coração. E se eu não me engano, falando que Cascavel, a nível, ela é a quinta cidade mais populosa, né? É isso, gente, quem me ajuda aí, negócio? Porque primeiro é Curitiba, né? Quarta, Marcelo? É Curitiba, Londrina, né? Daí tem Maringá e Ponta Grossa. Tem Ponta Grossa também, depois Cascavel, e tem aumentado. E a projeção que tem é que muitas vidas chegarão. Agora eu te pergunto, quantas pessoas são salvas nessa cidade? Quantas pessoas morrendo quase todos os dias? Quantos velórios estamos vendo de uma tristeza, mas um espírito de tristeza? Porque a tristeza a gente pode ter a separação, queridos, mas a gente tem uma alegria por saber que há uma eternidade. E quem vai passar na eternidade, depois da morte, é o fruto que teve. E peguei um gancho sobre isso, mas é para nós sermos alertados quanto a isso. O que nós estamos vivendo para o reino? A palavra de Deus nos diz em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas. Que demais coisas? Alimento, os nossos desejos, tudo que a gente se preocupa, talvez, se a gente busca o reino em primeiro lugar, as outras coisas vão ser acrescentadas, porque o Senhor já tem um compromisso. Ele falou, olha, eu jamais vou deixar o meu justo mendigar o pão, e nem meu servo, ninguém vai passar necessidade, queridos, é promessa de Deus. E o que Ele fala, se eu buscar o reino em primeiro lugar, além daquilo que Deus já provê para nós, Ele vai acrescentar. E sabe o que acontece? Que nós nos preocupamos, nós deixamos tantas coisas, e o reino de Deus muitas vezes não está em primeiro lugar, e depois nós passamos tantos apuros, porque o reino de Deus não é a prioridade. E a promessa de Deus fala, olha, eu cuido das suas prioridades, eu cuido das suas necessidades, e tudo que vem isso é bênção de Deus sobre nós. E eu creio que Deus quer derramar tantas bênçãos sobre nós, só que nós temos sido o limite para Deus derramar, querido, porque nós não nos envolvemos com o reino de Deus. E reino de Deus, queridos, é o governo de Deus, não tem nada a ver com aquilo que se faz na terra, é do céu para a terra. Como Jesus nos ensinou, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, através da minha vida, Pai, que todos olham para mim e vejam que tu és santo. Essa é a essência da santidade. E ele diz na oração, venha o quê? O teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Venha o teu reino, é o reino do céu sobre nós, é algo de Deus sobre nós que nós vamos viver. Amém, queridos? Essa é a semente que nós vamos lançar. Amém, queridos? Vamos correr aqui que eu fiquei só num texto ainda. Glória a Deus. Vamos semear, amém? Isaías 35, de 1 a 10. Quero ler esse texto rapidamente com vocês. Isaías 35, 1 a 10. Profecia dada a Isaías daquilo que seria, que é acontecendo, e até hoje nós podemos experimentar disso. As regiões desabitadas e o deserto exultarão, a terra desolada se alegrará e florescerá como o açafrão. Haverá muitas flores, cânticos de alegria. Os desertos se tornarão verdes como os montes do Líbano, belos como o monte Carmelo e a planície de Saron. Ali o Senhor mostrará a sua glória, o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam os de mãos cansadas, apoiem os de joelhos fracos,
Digam aos de coração temerosos, sejam fortes e não temam, pois seu Deus vem para vingar-se de seus inimigos, Ele vem para salvá-los. Quando Ele vier, abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos, os aleijados pularão como servo, e os mudos cantarão de alegria. Fontes brotarão no deserto, e rios correrão na região desolada. O solo ressecado se tornará em açude, e a terra sedenta em mananciais de água. O capim, a cana, o junco florescerão, onde antes viviam os chacais do deserto. Um caminho largo atravessará a terra antes desabitada, e será chamado caminho de santidade. Os impuros jamais passarão por ele. Será somente para aqueles que andam nos caminhos de Deus, e os tolos jamais andarão por ele. Ao longo desse trajeto, leões não ficarão à espreita, nem qualquer outro animal feroz. Não haverá nenhum perigo, somente os redimidos andarão por ele. Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão, entrarão cantando em Sião, coroados com alegria sem fim. A tristeza e o lamento desaparecerão, e eles ficarão cheios de alegria e de felicidade. Amém, queridos? Você crê nessa palavra vindo? Quando o Senhor vir, queridos, e aqui fala que é para aqueles que o buscam, aqueles que se apegam nele, se encherão de alegria. Aonde há deserto, brotará, haverá muitas flores. Queridos, fala de muita alegria, fala de muita presença de Deus. E eu anotei pelo menos aqui, poderíamos ficar muito nesses textos, mas o versículo 3 e 4, que eu creio que nós queremos depois orar sobre isso também nessa noite. Fortaleçam os de mãos cansadas, apoiem os de joelhos fracos, digam aos corações temerosos, sejam fortes, não temam, pois seu Deus vem para vingar-se de seus inimigos, Ele vem para salvá-los. Fortalecer aqueles que estão cansados. Queridos, é nítido você perceber algo, porque eu creio que nós estamos numa mudança. Estamos passando por este tempo, como nós temos falado, né? Tanto tempo essa pandemia, tantas situações acontecendo, mas é um tempo de uma mudança. Só que nessa mudança, eu creio que, queridos, como tem aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que têm o Senhor como prioridade, eles passarão e avançarão. Mas muitos, e nós precisamos orar, para que não fiquem no meio do caminho, mas realmente reconheçam que só Deus é Deus. Só Ele pode cuidar e possa realmente atravessar este tempo. Por isso que eu creio que nessa noite é um tempo de nós orarmos, tanto vocês estão aqui como quem está em casa nos acompanhando, de nós orarmos de fortalecimento das mãos cansadas, apoiar os joelhos fracos. Eu não sei se no texto, no contexto tem algo, mas quando eu li esse texto, o Senhor logo me levou, porque quando se fala de joelhos, fala de oração. Apoiar os de joelhos fracos. Quem sabe nesse tempo muitos enfraqueceram no seu tempo de oração. Embora nós estamos agora concluindo esse período do agosto orando, a oração não para, queridos. E eu vou falar algo assim, queridos, é lógico que o homem, nós não conseguimos mudar as pessoas, nós podemos até influenciar, envolver, mas o meu coração tem ficado tão triste nesses dias, querido, porque a gente muitas vezes tem convocado tantas pessoas para o lugar de oração, e a gente vê que não há respostas para as pessoas para ir para este lugar de oração. As pessoas muitas vezes querem as coisas tão fáceis, falando, não, ora por mim aí, ora por mim. Se você coloca, gente, alguém quer oração, todo mundo quer oração, mas pagar o preço de estar no lugar da oração são poucos, de se envolver na oração, de se envolver com Deus. E muitas vezes, queridos, eu sei, há uma luta, porque ninguém acorda falando assim, olha, eu estou com desejo de ler a palavra e de orar. É lógico, queridos, que vai impulsionando. Se a gente não tomar posição e ir para este lugar, queridos, é decisão. E essa decisão é aquela que vai trazer vida para nós. É aquilo que nós vamos falar, Senhor, olha, está difícil, eu estou tentando aqui, Senhor, mas olha, a minha oração, mas eu estou semeando, Senhor, está duro, as coisas não estão, parece que não estão acontecendo. Os que com lágrimas semeiam, voltarão com seus feixes, com a colheita. Querido, mas nós precisamos orar pela igreja, precisamos orar pela liderança desta casa. Nós como pastores precisamos ser fortalecidos, querido.
E quem vai orar? Quem vai orar? Amém, queridos? O Senhor tem nos despertado, nós precisamos levantar para orar. Talvez nós falamos, poxa, mas eu tenho tanta dificuldade para orar. Nessa hora o Senhor quer te fortalecer, queridos. Por isso que Isaías profetizando, olha, fortaleçam as mãos cansadas, apoiem os de joelhos fracos. Queremos declarar que nessa hora serão nessa casa levantados homens e mulheres de joelhos fortes, que realmente estarão neste lugar para clamar ao Senhor, orar ao Senhor. Aqueles corações que estão com medo, sejam fortes, não temam, porque o Senhor vem para vingar-se dos seus inimigos. Qual que é o maior inimigo que nós precisamos vencer, queridos? Nós mesmos. Que o Senhor venha realmente se vingar dos inimigos, as nossas decisões, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas palavras, aquilo que tem sido inimigo. Quantos querem vencer isso, queridos? Quem quer entregar diante do Senhor, amém, queridos? Glória a Deus. Isaías 43, 15. Isaías 43, 15 a 19 diz: Eu sou o Senhor seu santo, Criador e Rei de Israel. Eu sou o Senhor que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar. Chamei exército poderoso do Egito com seus carros e cavalos, e eu submergi nas ondas, e eles afogaram. Sua vida se apagou como um pavio fumegante. Esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que eu vou fazer, pois eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, eu já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, e eu farei rios na terra seca. Quero declarar essa profecia de Isaías, querido, sobre as nossas vidas hoje. A gente pode ver tantas coisas que o Senhor fez, mas eu creio que nessa noite o Senhor está falando, olha, esqueçam, no sentido assim, esqueçam, não ficam só pegando naquilo do passado, mas o que foi no passado não é nada. O Senhor tem falado para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Esqueçam tudo isso, porque isso não é nada comparado àquilo que eu vou fazer. Amém, queridos? Porque eu estou prestes a realizar algo novo. Quantos querem algo novo do Senhor? Amém? Queridos, e nós vamos entender, para receber algo novo de Deus, nós não podemos ficar com algo velho. Para o novo entrar, o velho tem que sair. O que Deus tem que fazer na minha vida e na tua vida, muitas vezes é tirar conceitos antigos, querido. Deus tem que vir dessa forma, porque foi dessa forma que veio. Não é, queridos. Deus é o Deus do novo. Por isso que a Bíblia fala, não se pode colocar vinho novo em odres, porque o novo de Deus vai vir, se entrar no odre velho, o que vai acontecer? Vai arrebentar, e você vai perder tudo. Daí você vai falar, nossa, olha, o pessoal está vivendo esse negócio, mas será que Deus... Querido, nós precisamos mudar nossa mente. Por isso que a palavra de Deus fala, nós precisamos trazer uma renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É o céu na terra. Porque o Senhor falou, olha, o que você pensava que era aquilo que era para trás, que ia funcionar, já não funciona mais. Para quem é essa palavra, queridos? Para mim, para a tua vida. Porque o Senhor fala, não é nada comparado com aquilo que eu vou fazer, pois eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, eu já comecei. Não percebam? Agora, querido, coisas que jamais vão mudar, e aquilo que sempre tem que estar no nosso coração: vida de oração, jejum. Eu lembro que a pastora tem falado muito, 3 palavrinhas que é que... servir. Oração, jejum e servir. Oração, jejum, servir. Queridos, fala isso aqui para 2 pessoas. Vira do lado e fala: oração, jejum e servir. Queridos, tudo pode passar, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Sabe, a gente tem andado com muitos pastores e ouvido muitas coisas também, queridos, que a gente percebe que é algo que é no mundo todo que está acontecendo. Aqueles que têm um coração voltado para orar, para clamar ao Senhor, para jejum, e aqueles que servem
Porque servir, queridos, não importa as circunstâncias, o coração está disposto a servir. Não é o que eu quero fazer, é o que precisa ser feito. Quando tem um coração para servir, a tua oração vai estar orientada ali, o teu coração vai estar voltado para aquilo, e o Senhor que te vê em secreto, te recompensará. Não é isso que ele fala? Quando você vai orar, fecha o teu quarto, a porta do teu quarto, ora ao teu pai, que te vê em secreto, e o pai que vê em secreto te recompensará. Queridos, então o pai, ele vê tudo que nós estamos fazendo. Por isso que no texto que nós lemos aí, diz que muitos, aqueles não entrarão, porque o Senhor sabe aqueles que o temem, aqueles que estão diante da sua presença. Mas o Senhor está fazendo coisas novas que já vêm à luz. Amém, queridos? Não há nada comparado. Você consegue entender isso, querido? Não há nada comparado do que já foi feito. Se o povo lá no deserto viu o mar se abrir, se Jesus fala, se Deus fala que não há nada comparado lá do que Ele quer fazer. E tem coisas, queridos, que não é o visível, porque muitas pessoas viu o mar se abrir. O inimigo foi engolido pelas águas quando se fechou. Mas depois que eles passaram pelo mar, o que aconteceu? Muitos, se não todos, que estavam ali morreram. Os únicos que entraram na terra prometida foi Josué e Caleb, dois homens de oração e dois homens que serviam. Olha que coisa tremenda, queridos. Pois eu estou prestes a realizar algo novo. Amém? E eu quero encerrar ainda com 2 textos, queridos. Quantos estão entendendo nessa noite? Amém, queridos? Tem alguém que não está entendendo, eu posso falar tudo de novo. Quantos estão entendendo que Deus está falando conosco? Eu sou o primeiro, queridos. Eu sou o primeiro que estou recebendo isso. É para a minha vida em primeiro lugar. E eu quero ler com vocês Mateus capítulo 11. Um texto bem conhecido. Mateus 11, 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30 diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. O meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou, ele é leve. Queridos, eu estou lendo, todos os textos que eu leio, na NVT, Nova Linguagem Transformadora. A tua versão é a mesma coisa, só com palavras diferentes, assim. Quem que trouxe essas palavras, querido? Foi Jesus dizendo o quê? Venham a mim. Sempre vai ter esta palavra do Senhor. Aquele que vem a mim, de maneira eu vou lançar fora. Venham a mim. Se vocês querem mudar a forma com que vocês estão para experimentar o meu novo, venham a mim. Venham a mim, e assim eu vos darei descanso. Tomem o meu jugo. Nós já falamos há um tempinho atrás sobre os fariseus, aquelas pessoas, os mestres da lei, antigamente, eles traziam um jugo sobre aqueles que eram seus discípulos. E muitas vezes o jugo que ele trazia, olha, você tem que fazer assim, é uma lei, é coisa rígida. É tanto rígido que tem assim que as pessoas se tornavam, mas eu não consigo. E Jesus veio para falar, dizendo assim, olha, tome o meu jugo. Jesus conquistou tudo, querido. O jugo dele, quando ele fala que tome o meu jugo, porque o meu jugo, ele é fácil de carregar. É só vocês me obedecerem, porque eu já venci. O jugo do Senhor não é pesado. Deixe, por isso que ele fala, olha, deixe que eu ensine, porque eu sou manso e eu sou humilde. Queridos, nós estamos sendo ensinados por quem é manso e humilde. É isso que ele pede de nós, querido. E vocês encontrarão descanso. Meu jugo é fácil de carregar. 1 João 5,3, você não precisa abrir, mas ele diz assim, 1 João 5,3, porque nisso consiste o amor a Deus. O amor a Deus consiste em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos, eles não são pesados. Em outra versão diz assim, os seus mandamentos não são difíceis. É obediência.
Os mandamentos de Deus é apenas obediência, e o fardo dele é leve. Queridos, muitas pessoas da lei antigamente queriam empurrar alguma coisa, algo pesado, caso você não, fez isso, vai acontecer, e Jesus fala, olha, se vocês me obedecerem, se derramarem na minha presença, algo vai acontecer sobre vocês. Amém, queridos? E um último texto que eu quero ler com vocês, 1 Pedro 5, de 6 a 9, 1 Pedro 5, 6 a 9, diz assim, portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo, Ele os exaltará. Entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele, e sejam fortes na fé. Lembre-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Queridos, o apóstolo Pedro falando, declarando, olha, se humilhe diante da grande e poderosa mão de Deus. No tempo certo, Deus vai levantar, Deus vai fazer. Entregue toda a sua ansiedade, entregue as suas preocupações, todos os seus anseios, porque é Ele quem cuida de vocês. Mas estejam atentos, tomem cuidado que o grande inimigo, o diabo, que anda como se fosse um leão, rugindo à sua volta, ele procura devorar. Permaneçam firmes com ele, sejam fortes na fé, e lembre-se, não é só vocês que passam por isso, os irmãos no mundo inteiro têm passado pelos mesmos sofrimentos. Então, queridos, eu quero condensar esses dois últimos textos que nós lemos e realmente colocar diante de você. Eu creio que o Deus tem nos levantado nessa noite para nós nos fortalecermos uns aos outros, para realmente os joelhos que estão cansados, que estão vão ser fortalecidos nessa hora, o lugar da oração, o lugar de ver grandes coisas do Senhor. Para muitos de nós, o velho vai precisar sair para que o novo venha. Deus não vai compactuar novo com velho, porque vai chocar e vai se perder, queridos. Como diz, o vinho novo num odre, ou um remendo novo numa calça, num tecido velho, vai romper tudo. Nós precisamos ter o nosso coração preparado para algo novo do Senhor, sendo novo para Ele. Amém, queridos? Então eu quero convidar você nessa hora a ficar em pé comigo, em nome de Jesus, e ouvir essa palavra do Senhor, dizendo: venham a mim, tomem de mim, entregue, pois é Ele quem cuida. Estejam atentos e permaneçam na fé. Amém, queridos? Eu quero, enquanto vamos cantar esse cântico, até poderia pedir para que você ir na frente, mas gente, para não ter aglomeração de pessoas aqui, eu quero pedir que você que nessa hora deseja esse toque do Senhor, onde você está mesmo, que se você pudesse se colocar de joelhos aí, você apresentar diante do Senhor. O Senhor está falando para mim e para você, querido, olha, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Queridos, nós como percebemos, não há, queridos, um cansaço, não é um cansaço físico, queridos, porque um cansaço físico, uma boa noite de descanso, renova, mas um cansaço da alma, um cansaço espiritual, queridos, se não é tratado da forma correta, ele pode trazer consequências terríveis. E eu creio que nessa noite Deus está aqui, o Espírito Santo e o próprio Jesus, dizendo: você que está cansado emocionalmente, você que está cansado das rotinas, das coisas, você percebe que não é algo físico. Nessa hora eu creio que é o convite de Jesus para nós, queridos. Venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vou te dar
descanso. O descanso do Senhor, querido, não é você ficar, agora eu vou ficar sem trabalhar, ficar sem nada. Não, isso daí não é o que o Senhor tem. Tanto não é que o Senhor Jesus fala assim: olha, meu Pai não dorme, nem dormita, o guarda de Israel. Meu Pai não parou de trabalhar, eu também não parei, Ele trabalha dia e noite. Não é esse descanso, embora o Senhor pode conceder, Ele pede que nós descansemos, amém, queridos? É uma escolha e é uma decisão nossa. Se você está trabalhando demais, você precisa rever o seu tempo, rever todas as coisas, para o teu físico ser fortalecido nessa hora. Mas nessa noite, queridos, nós estamos falando de algo que é a nível de alma, pensamentos, mente. Talvez você tenha sido assediado por tantas coisas, e eu creio que o Senhor está falando: olha, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou te aliviar. Tomem de mim o meu jugo, o meu fardo, porque é suave, é leve. Os meus mandamentos não é penoso, não é difícil de obedecer, é tão somente se colocar para que o novo venha. Mas estejam atentos, que o diabo está ao redor. Permaneçam firmes, amém, queridos? Então é você com Deus, sou eu com Deus. Enquanto nós cantamos esse cântico, se você quer realmente nessa ação, olha, eu preciso encontrar que o Senhor me dê esse descanso. Eu preciso ser renovado, eu preciso sair nessa noite com os meus joelhos totalmente sarados, curados, para ir para o lugar da oração, para ir para o lugar do jejum, e para que eu possa servir ao Senhor, servir com mais entusiasmo, que a alegria brote, aquilo que eu parei de servir, eu vou ter que voltar, porque eu quero mais e mais do Senhor. Então enquanto nós fazemos isso, queridos, ora ao Senhor, entrega teu coração a Ele.